Bom dia, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar, os seus familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Deus abençoe a vida de todos eles. É um prazer mais uma vez você estar aqui conosco. É muito satisfatório saber que todos os dias você assiste aqui a nossa live, recebe as mensagens, participa da oração. Com muita alegria, nós estamos aqui sempre trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. E hoje eu quero falar sobre a vida de um pai que ali ele se viu num momento difícil. Como é a realidade hoje na vida de muitas e muitas famílias, na vida dos pais, enfim, pai, mãe, que sofrem a dor de ver um filho, de ver uma filha padecendo. E eu quero falar isso porque essa mensagem é muito profunda, ela é muito especial. E ela mostra que nem sempre você vai dobrar os seus joelhos uma vez e as coisas vão se resolver. Seria até muito fácil, seria até muito cômodo nós entrarmos em oração por uma causa, fazemos ali uma oração e tudo muda, tudo se transforma. Maravilha isso, mas nem sempre é assim. Para falar a verdade, uma grande maioria das vezes não é assim que as coisas acontecem. Mas enfim, eu vou falar algo muito especial que vai abençoar a sua vida. Antes, curte aqui já a nossa live, coloque aí um comentário especial, abençoe essa nossa live com um comentário. É simples, não custa nada, mas é importante para que a live possa ser entregue para mais e mais pessoas, tá bom? Então a palavra de Deus fala sobre um pai que trouxe o seu filho aos discípulos, porque o seu filho padecia, sofria. A Bíblia diz que muitas vezes ele caía no fogo, outras muitas na água. E esses problemas que ele tinha, essa convulsão, enfim, tinham o intuito de matá-lo. A Bíblia fala que ele tinha esses problemas, caía ao fogo junto à água. Quer dizer, era um problema espiritual. Só que diz a Bíblia que este pai, lógico, desesperado, querendo ver a melhora na vida do seu filho, ele disse que levou aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram ajudá-lo, não conseguiram, fazer o menino ser livre. E o Senhor Jesus, quando ele ouviu isso, mandou trazer o menino até ele. E ele disse assim: até quando? Até quando isso vai acontecer? Ele se referiu aos discípulos até com incredulidade, porque realmente os discípulos já tinham visto o Senhor Jesus manifestando o poder para curar, para libertar, para fazer pessoas ressuscitarem, para fazer o milagre acontecer. Só que os discípulos não conseguiram, e ele disse que aquela surpresa do pai ter levado os discípulos e os discípulos não resolverem o problema do menino, o Senhor Jesus disse que a fé daqueles discípulos foi pequena naquele momento. E isso acontece hoje também. Em algumas ocasiões você vai levar, por exemplo, esse caso de querer ajudar um familiar. Muitas vezes as pessoas levam para tentar um aconselhamento com um amigo, levam para o médico, levam para fazer um tratamento químico, vários tratamentos para ver aquele jovem lá livre das drogas, esse problema químico. Só que nem sempre se consegue o resultado esperado. Isso mostra que você não pode desistir na primeira porta que se fechou, no primeiro obstáculo que se ergueu contra a sua vida. Eu estou dando exemplo do filho, mas isso serve para todos os aspectos da nossa vida.
seja para o lado financeiro, sentimental, o lado de ajudar um ente querido, o lado físico. E o Senhor Jesus mandou trazer o menino e ele repreendeu aquele espírito que estava atormentando aquele menino. E aquele menino foi livre. O Senhor Jesus repreendeu o mal. Isso mostra que existem muitas coisas que surgem sobre a vida de uma pessoa que é causada pela atuação de um mal, de um espírito maligno. E o Senhor Jesus repreendeu aquele espírito maligno e aquele garoto foi livre. Você imagina a alegria daquele pai que tinha levado, a princípio, os discípulos, não conseguiram ajudá-lo. E quando eles não conseguiram ajudar aquele garoto, imagina a decepção do pai. Imagina o pai imaginando, poxa, se eu trouxe até os discípulos de Jesus e eles não conseguiram ajudar o meu filho. Imagina o desespero dele. Só que o Senhor Jesus, ele sempre estará presente. Por isso, você pode ter batido em uma porta. Você pode ter tentado, melhorar uma questão da sua vida, batendo em uma porta, tentando uma outra ocasião, financeiramente. Há pessoas que já tentaram tantas coisas. Abrir o próprio negócio, tentaram numa outra profissão, tentaram trabalhar por conta e não aconteceu o esperado. Mas eu quero lhe dizer, não desista, não pare. Por mais que você diga assim, bispo, às vezes a gente parece que perde as forças. Não é perder a crença, não. Mas parece que a gente está sem força, porque tudo fecha, tudo trancado assim no lado sentimental. Quantas pessoas que elas até pensam que já não tem mais jeito para ela ser feliz no amor. Só que é nesta hora que, aos olhos humanos, não haja saída. Aos olhos humanos parece que está tudo ruim, tudo acabado. É nesta hora que você precisa confiar ainda mais em Deus. Porque Deus sempre trará a saída que você precisa. Aquele pai, meio que no início, quando ele levou os discípulos, ele teve a decepção de não ter o seu problema, o seu filho curado. Mas ele conseguiu até Jesus. Ele conseguiu ir até Jesus e o filho foi livre. Imagina a felicidade transbordando na vida daquele pai e do filho. Imagina aquele pai voltando para casa radiante, feliz. Ele foi até Jesus com o filho com perturbações, enfermo, com problema grave, e voltou com o filho livre. Então, não desista, porque o seu caso, seja qual for, tem uma solução, tem uma saída. A saída que você está esperando está em Jesus Cristo. Você busca Ele, se rende a Ele, se entrega a Ele, e o demais Ele fará. E se você diz, mas bispo, eu já busco a Jesus há muitos anos, entreguei minha vida ao Senhor há muito tempo. Glória a Deus. Então, não desista de lutar pelos seus ideais, porque a porta que você quer que se abra em relação à sua felicidade, o Senhor Jesus tem o poder de abri-la e trazer essa realização para a sua vida. Continue crendo, continue buscando, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. O que Deus me entrega, eu te envio. Deixa eu abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, esta minha ovelha querida, amada. Que no dia de hoje seja um dia de paz. Seja um dia, Pai, de oportunidades novas. Que ela possa ser contemplada, Pai, com boas notícias. Seja no lado familiar, sentimental, financeiro, tudo, Pai. Que o Senhor venha prover o melhor sobre a vida desta ovelha amada. Eu abençoo, eu declaro força, saúde e paz, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Queria muito que você pudesse, como um ato de fé profético, compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando, porque ela vai receber essa palavra e ela vai se fortalecer
E você que vai promover tudo isso compartilhando. É muito simples. Clica aqui embaixo em compartilhar e envia no WhatsApp de quantas pessoas você puder, porque você vai estar abençoando essas vidas, tá bom? E depois, caso você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, clica no botãozinho de se inscrever e depois no sininho ativando todas as notificações, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te ilumine, que seu dia seja incrível. E lembre-se sempre, o que Deus me entrega, eu te envio.